Nenhum naufrágio é mais famoso do que este. Por todo o mundo existem centenas de embarcações naufragadas com diversas histórias diferentes, mas nenhum deles chegam aos pés do Titanic. Existe algo que ainda não nos contaram? Teria sido um iceberg o único causador desta tragédia? Este é o navio mais famoso da história, o maior objeto móvel de sua época construído pelo homem, um símbolo de tecnologia, luxo e tragédia. No dia 15 de abril de 1912, um navio considerado inafundável por alguns, colide com um iceberg em sua primeira viagem e afunda tirando 1.500 vidas. Neste vídeo eu vou contar para você uma história que quase nunca é contada, e mostrar que o afundamento do navio é só o início de uma história. Carreiras e reputações foram criadas e destruídas. Quem foi o responsável? Existe um responsável? Em 2005, em uma expedição ao Titanic pelo History Channel, fizeram uma descoberta extraordinária. Eles fotografaram duas partes enormes do casco de fundo duplo do Titanic, centenas de metros da parte principal do naufrágio. Após meses de pesquisas feitas por especialistas, eles concluíram que as duas peças de fundo vieram do ponto exato onde o Titanic se rompeu ao afundar. Encontrar as partes de fundo duplo foi uma descoberta bem expressiva. Agora é possível entender um pouco mais sobre o rompimento do navio no momento do naufrágio. As partes do fundo do Titanic deram uma nova teoria sobre o naufrágio. Será que realmente foi um iceberg que destinou 1.500 vidas para a morte? Ou será que uma falha catastrófica de engenharia seja o verdadeiro motivo do naufrágio? O que poderia haver de errado no design do navio para ter contribuído com a tragédia? Inicialmente acreditava-se que o Titanic havia afundado intacto, mesmo com algumas testemunhas sobreviventes tendo relatado a ruptura. O relatório final foi concluído, e assim se seguiu por mais de 60 anos. Após o explorador Robert Ballard e sua equipe encontrar os destroços divididos em duas partes, em 1985, especialistas montaram a simulação mais provável do que aconteceu, naquela noite de 1912. Quando o Titanic começou a afundar, ele levantou tanto que não conseguiu suportar o seu peso e veio a se partir. Anos mais tarde, passaram a acreditar que o Titanic não inclinou tanto. O que foi encontrado nos destroços levam a crer que o navio se rompeu em um ângulo bem mais baixo. A polpa não se ergueu tanto assim. Se estiverem certos, isso implica em uma questão perturbante. Tudo indica para um ângulo bem pequeno, mas fica uma dúvida: como esse navio poderia ser tão frágil? O Titanic teria sido construído perigosamente frágil? Seria possível que houvesse uma falha no seu design? Um ponto fraco que fez com que ele se rompesse muito antes da colisão com o iceberg fazendo ele afundar? Qual é a verdade sobre o Titanic? Após analisar os registros feitos na expedição de 2005, o arquiteto Roger Long criou uma nova teoria para o navio. A teoria de Roger começa com ondas do oceano e como elas afetam navios grandes como o Titanic. O navio Titanic era tão longo que ele subia entre duas ondas, e isso fazia do navio uma ponte entre elas. Então o Titanic virava uma viga comprida que se torcia no centro entre as duas ondas. Entretanto, as partes de fundo duplo encontradas em 2005 dizem ao Roger que o Titanic se rompeu em um ângulo baixo, algo similar ao que seria encontrado em uma onda grande. Se Roger estiver certo, e o Titanic não poderia suportar aquele ângulo baixo sem se romper, então existe algo errado em seu design. Um desenho foi exibido mostrado a Roger do que seria uma junta de expansão. A junta de expansão é um vão estreito. Seu propósito é isolar a superestrutura superior do casco, que fica na parte de baixo para que o casco tenha flexibilidade ao navegar. Se existe um motivo, esta pode ser a razão do porquê o navio é tão frágil.